um texto que está lá no livro do profeta Ezequiel, onde estamos falando de como deve ser o comportamento de um homem e de uma mulher que estará continuamente na presença do Senhor. Amém? Abra comigo Ezequiel capítulo 1. Uma das coisas que é importante entender é que para estar continuamente na presença do Senhor, não há outro caminho a não ser por Cristo Jesus. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. É Ele que é a ponte, é Ele que é o elo que nos liga ao Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao Pai. Então não tem como chegar a esse lugar a não ser por Cristo. Então eu chego ao Senhor por Cristo e eu me mantenho no Senhor pelo Espírito Santo que me guia, que me direciona, que me lapida, que me coloca limites quando necessários. A gente chama de consciência muitas vezes, irmãos. Ai, que peso na consciência. O nome disso é Espírito Santo falando para você que você errou. Sabe, e glória a Deus que o Espírito Santo fala, porque quando nós não sentimos mais isso, quer dizer que nossa mente está tão cauterizada, ou que a gente parou de ouvir o que o Espírito Santo está tentando nos falar, ou que ele realmente parou de falar. Por que parou de falar? Porque não adianta mais. Já tentou tantas vezes, 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 que quando o amor não resolveu, quando o amor não resolve, o que resolve, gente? A dor. Quando o amor não resolve, o que resolve é a dor. Então, é como você falar para um filho diversas vezes: filho, não coloque o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Nessa idade aí, meu irmão, mais ou menos, é a idade que vê o buraquinho, e o buraquinho dá certinho os dedinhos, ó. Parece que foi feito para aquilo. Acho que a criança olha para a mão, olha para aquele buraquinho, olha. É por isso que eu tenho esses dois dedos. E aí você fica: não faça, não faça, não faça, não faça. Tem uma hora que o papai diz assim: deixa ele dar uma só. Nunca mais vai pôr a mão na tomada. Nunca mais vai pôr a mão na tomada. Na casa da frente, em que eu morava com os meus pais, tinha um cachorro, o vizinho tinha um São Bernardo. E eu encuquei que eu era amigo do São Bernardo. E meu pai falava todo dia: não põe a mão no portão. Não põe a mão no portão. Diversas vezes eu estava indo pequenininho, minha mãe me pegava no meio do caminho: vem para cá, piá. Um dia eu consegui chegar. Graças a Deus, irmão, que a boca do cachorro não passava pela grade. Ele deu sabe aquela avançada que treme o portão? Eu saí catando cavaco e corri. Pergunta se eu fui mais alguma vez naquele portão. Nunca mais passei perto. Eu falava: demônio de um cachorro, quero distância, quero mais saber desse bicho. Então, é assim que o Espírito Santo faz. Só que isso não é falta de amor, isso continua sendo amor. Mas então o Espírito Santo é que nos mantém nesse caminho. Ezequiel capítulo 1, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que o vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar que saía do meio do fogo.
E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente para a frente. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem, diga rosto de homem. Do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, diga rosto de leão. Do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, diga rosto de boi. E todos os 4 tinham rosto de águia, diga rosto de águia. Até aqui, amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar. Papai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Os meus lábios se mexam neste lugar, mas que seja a voz do Senhor que ecoe nos nossos corações. Ó Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, nós amamos a Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós repreendemos todo espírito de inquietação, todo zezão da mata que vem tirar o foco, o entendimento da palavra de Deus nessa noite. No nome poderoso de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, falamos no culto passado sobre essa característica, porque o querubim é um ser celestial, um anjo que está no topo da hierarquia celestial, juntamente com os serafins, que eles assistem diante de Deus. Quando Deus mandou que Moisés construísse a Arca da Aliança, o que era a Arca da Aliança? Era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança, ela ficava no tabernáculo, em um lugar chamado Santo dos Santos. Esse lugar só o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha acesso uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo. Alguns dizem que se o sumo sacerdote entrasse nesse lugar em pecado, ali ele morria na hora. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Na tampa da Arca da Aliança, que se chama propiciatório, Deus mandou que Moisés construísse 2 querubins de ouro, nos ensinando algo muito precioso sobre a característica desse ser que estará o tempo todo na presença de Deus. Existe como ser um homem e uma mulher que está o tempo todo na presença de Deus. Você não nasceu para viver de migalha espiritual, irmão. Ou seja, ter acesso à presença de Deus apenas no domingo à noite por 2 horas. Não é assim que funciona. No culto de domingo à noite eu adoro com o corpo, eu recebo com o corpo, mas eu saio daqui para manifestar isso por todos os lugares por onde eu passo. Aleluia! Então não é um compromisso de domingo à noite, é o compromisso de uma vida toda. Você não é marido só quando você está com a esposa. Você continua sendo marido no trabalho, você continua sendo marido no transporte, você continua sendo marido à noite quando está dormindo, você continua sendo marido. Então deixa eu ensinar algo para você: você não é crente só na igreja, você é cristão o tempo todo. E como é estar o tempo todo na presença de Deus? Olha que coisa linda. A Bíblia diz desses seres que eles não se viravam enquanto andavam, e os 4 andavam olhando continuamente para a frente. Bom, aprendemos semana passada que quem está na presença de Deus não para no meio do caminho. Quem está na presença de Deus olha para frente, não olha para o lado nem para trás. Quem olha para o lado se distrai. Quem olha para trás vê o que já deu errado e paralisa. Então quem olha para o lado e para trás tem a fé para seguir em frente bloqueado, e não vai mais do que isso. Isso é comportamento. E agora vamos entrar na parte da mensagem que fala da característica da mente.
como deve ser a mente de alguém que está na presença de Deus. Sabe qual que é o problema? Por que Deus teve que tirar o povo do Egito e essa geração que saiu do Egito ter que morrer no deserto? Por causa da mentalidade de escravo que ainda existia no povo. Você já viu que às vezes, eu não sei se acontece ainda, mas quando eu morava lá no Beraba, tinha uma favelinha lá. E daqui a pouco eles fizeram aquelas casas de Coab. Você lembra da casa de Coab? Não. Para realocar todo mundo daquela favelinha para casinha bonita, irmão. Asfalto nas casas, meio fio, quintal na frente de cada casinha. Realocaram todo esse povo, colocaram nessa vila. Aquele povo que vivia no meio do lixão, no meio de reciclagem, porque eles faziam reciclagem na frente de casa e viviam assim. Depois de um mês a gente passou naquelas casinhas novas de Coab. Como é que estavam as casinhas? Cheio de reciclagem na frente, cheio de lixo de novo, as ruas quase impedidas de transitar, porque a questão não era tirar a favela, o povo da favela, a questão era tirar a favela de dentro do povo. Tem até um missionário chamado Mano Brown que fala sobre isso. Difícil é tirar a favela de dentro do homem. E isso em todas as áreas da vida. Para você viver tudo que Deus tem para você, você vai precisar de uma mudança na sua mentalidade. Porque alcançar algumas coisas vai depender que você não pense mais como escravo do diabo, irmão, como um derrotado que nós pensávamos antes. Tem gente que chega numa entrevista de emprego, todo mundo parece ser melhor do que ele, porque ele se sente menor do que os outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade não é isso. Assim como orgulho. Humildade, sabe o que é? É você não se colocar acima do outro, mas não é pensar menos de si mesmo. E às vezes a gente se sente assim acuado em situações como essa, porque ainda tem uma mentalidade de escravo. O Deus que nos apresentaram é um velhinho atrás de um trono com um porrete na mão, que quando você erra, toma porretada, e não é assim que Deus é. Deus é misericórdia? É. Deus é justiça? Também é. Mas Deus principalmente é amor, e amor é oportunidade. Aleluia, aleluia. Amor é oportunidade de começar de novo. Amor é oportunidade de refazer o caminho. Amor é oportunidade de ser liberto do que eu não era. E Deus é assim. Mas é necessário mudar a mentalidade. E agora vamos começar a falar da mente de alguém que está o tempo todo na presença de Deus. Então são 4 fases. Por que o número 4? Porque o número 4 é o número da obra completa de Deus. Norte, sul, leste, oeste, altura, largura, profundidade. Altura, largura, comprimento e profundidade. A obra completa de Deus. O número 4. O número 7 fala da plenitude, mas o número 4 fala da obra completa. Então veja bem, existe como ser completo. E aqui eu quero começar a falar nessa noite sobre a última fase na ordem do texto, mas quero falar sobre a mente da águia, porque é muito importante, como homem e mulher de Deus, você ter essa face da mente da águia. E o que é a mente da águia? Bom, primeiramente podemos falar da visão. Tem gente que está caminhando, mas não sabe para onde está indo. Tem muita gente que está caminhando, mas não sabe para onde está indo. Por que você está indo por aqui, meu irmão? Porque todo mundo está indo. Por que você está indo por aqui? Porque o pastor falou que era para ir por aqui. Ok, legal, isso é um começo. Mas ter uma mente
visionária é você também estar indo para um lugar sabendo para onde você está indo. Sabe, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é em Cristo. Paulo sabia onde estava o alvo. Está cheio de crente querendo ser flecha, mas não sabe onde é o alvo, irmão. Não sabe para onde ir. E quem não sabe para onde ir, fica perdido no meio do caminho. Eu não vou falar o nome que nós damos aqui em Santa Catarina, fala cola. Mas você já viu cachorro correndo atrás da própria cola, não? E às vezes a gente está assim no mundo cristão, correndo atrás da própria cola, sem saber para onde está indo. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, você acorda naquele dia e você fala assim: irmão Luiz, hoje eu vou agradar a esposa. E a esposa chega para você e diz assim: meu amor, queria tanto sair comer hoje. E aí você vai e se arruma, entra no carro, vamos meu amor, glória a Deus, aí ela fala para você: tô com vontade de comer uma coisa diferente. Vamos lá meu amor, entra no carro, olha para ela, ela entra também cheirosa, bonita, arrumada. Aí você pergunta: vamos aonde meu amor? Não sei, diga você. E mulher é um trem difícil, porque ela fala assim ainda: me surpreenda. Aí você fala assim: tá bom então, vamos comer um sushi? Não, hoje sushi não estou com vontade. Então quem sabe uma pizza? Não. Nesse mundo fitness é assim, muito calórica. Então um poke? Não, gelado. Cachorro quente? Não. Vinda não. Tem hora que você olha e fala: você está aí, né, inimigo? Sai dela em nome de Jesus, miserável. E às vezes a gente perde uns 20 minutos da nossa vida dentro do carro, tentando entender para onde a gente vai. Porque quem não sabe para onde está indo, não consegue enxergar um caminho. O GPS que você usa no Google Maps ou no Waze, seja qual aplicativo você usa, ele sabe todos os lugares, mas ele precisa de uma coisa: ele precisa que um destino seja inserido nele. Quando você não insere o destino, o GPS não te leva para lugar nenhum. Mas para conhecer um destino, você precisa de visão. E a visão da águia é algo extraordinário. Extraordinário. A águia voando, irmãos, nos altos céus, ela consegue enxergar uma lebre como presa lá embaixo, caminhando pela terra. Diz uma história, não vou falar que é científico, mas diz uma história que uma águia enxerga uma chama de uma vela a 48 quilômetros de distância, aproximadamente. Às vezes a gente não enxerga nem a Bíblia aqui, né? Tem que colocar mais perto ainda. Mas aqui estamos falando de algo espiritual. Entenda no teu espírito, não é mais sobre os teus olhos, é sobre algo espiritual. Dizem os estudiosos que a águia, ela enxerga além das nuvens de uma tempestade. Quem aqui já viajou de avião? Semana retrasada eu fui a São Paulo. E eu confesso que eu viajo bastante de avião, irmão, mas eu confesso que eu não gosto muito.
Mas nesse dia eu escolhi na janela, eu entendi que o Senhor de alguma forma queria falar comigo, e eu sempre escolho no corredor, que na minha cabeça é o seguinte: precisar correr, não tem como correr, né? Mas se precisar, eu estou mais fácil, eu estou no corredor ali. E eu sempre escolho as cadeiras mais para frente. Por quê? E na hora de sair, irmão, é rapidinho, não fica muito tempo preso lá dentro. E aí eu falei, mas eu escolhi um assento na janela, e eu decidi, eu saí de casa, irmão, mas era chuva que Deus mandava. Era chuva que Deus mandava. E eu já entrei no avião, sabe como? Falei, ai, Jesus. Já pensou se esse trem derrapa na pista? E se o limpador não estiver funcionando? Já entrei desse jeito, irmão. Eu entrando pelo avião, eu olho para a asa, o que eu vejo? Um silver tape colado. Para piorar, tem um silver... Não pode. Eu já falei para a moça, o que é silver tape ali, moça? Mas sabe de uma coisa? O avião decolou e começou a subir. Daqui a pouco o avião passou das nuvens. E ele chegou num lugar que não tinha mais chuva, não tinha mais tempo carregado. Era um céu azul de brigadeiro. Porque o avião ele voa acima da tempestade. E é o que os estudiosos dizem que a águia consegue enxergar. E eu entendi o que Deus queria falar comigo. Tem momentos da nossa vida que está tão difícil que a gente não enxerga nada além de tempestade. Mas não significa que o tempo bom não está lá. Meu Deus do céu. Aleluia. Ainda que esteja difícil enxergar, não significa que Jesus não está ali. Aleluia. Sabe, e visão de águia é isso. É você enxergar além do momento. É você enxergar além da circunstância. Ei, está difícil agora, mas não significa que o tempo bom está chegando. Aleluia. Tem gente que só consegue ver o agora. Ah, pastor, agora minha vida está difícil, pastor. Não tem como, pastor. Minha família me abandonou. Eu estou numa casa de recuperação, pastor. Ei, meu Deus do céu, ei. Mas não significa que não existe uma vida abundante esperando você logo ali. A questão é que você tem que pedir ao Senhor: Senhor, me dá esta visão de águia, que consegue enxergar além desse momento difícil pelo qual eu estou passando. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu era ajudante de motorista na Coca-Cola. Tenho dor nas costas até hoje por causa disso, irmão. Mas quando eu era ajudante de motorista, eu ficava olhando para o motorista cambiando o caminhão. Ah, meu Deus, o caminhão tinha reduzido e ele saía repicando mais, às vezes. E eu ficava olhando aquilo, falando, eu vou fazer isso. E eu já começava a me enxergar no banco do motorista. E eu falava, eu não nasci para ser só ajudante, eu vou ser motorista. Deu um ano, sabe onde eu estava? Ai, meu Deus do céu! Eu estava na boleia do bruto. Os caras falavam para mim assim, aí chapa. Ah, eu era o chapa, irmão. Me dava a nota fiscal, separa a carga lá. E agora eu como motorista. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Chapa, separa a nota lá para nós. Aí eu falei, mas caminhão de bebida ainda faz força, Robson. O mesmo motorista.
Um amigo meu foi ser motorista de caminhão de concreto, só apertava botão. Irmã André, se ele fala que cansa muito, não é tão assim. É botão. É que às vezes tem a escada para dosar, mas é botão. É manivelinha assim, ó, para não dizer fica forte só o antebraço, porque é só a manivela. E aí eu falei, eu nasci para apertar botão, Jesus. Esse negócio de fazer força não é comigo não. Só que tinha uma coisa, o caminhão de concreto naquela época era caixa seca, caixa Fuller. Você tinha que dirigir o caminhão dando 2 tempos na embreagem. Então era meu Deus do céu, tua panturrilha esquerda ficava desse tamanho. Você andava, olhavam para uma perna tua, achava que você estava com trombose. É só uma, né? Dando 2 tempos. Eu falei, mas agora, como é que eu vou passar no teste de motorista? Fui chamado para fazer o teste numa empresa da Camargo Correia, na Cauê Cimentos. Aí fui chamado para fazer um teste na empresa. Falei, mas como? E o meu amigo ainda que trabalhava lá falou, ó, eles pegam o caminhão caixa seca, e o mais difícil para fazer o teste ainda. Falei, Jesus amado, e agora? O que eu faço? Olha o negócio que Jesus faz com a gente, irmão. Esse meu amigo falou assim para mim, olha, durante uma semana eu já falei com o diretor aqui, ele deixou, todos os dias eu vou passar na tua casa, você vai dar umas 2 voltas comigo no caminhão para você se preparar para o teste. Falei, tá bom, meu irmão. Oh, meu Deus. Anderson Bicalho, vou ser grato a ele por toda a minha vida, irmão. Hoje ele mora em Madrid. Meu Deus do céu. Lembra do Anderson? Passa tanta gente boa para abençoar a vida da gente, irmão. E aí eu passei no teste. Estou eu um dia dentro do caminhão de concreto com a minha Bíblia aberta, esperando a hora de carregar. Desce um vendedor, irmão, do carro de concreto. Cheiroso, irmão, mas cheiroso. O perfume invadiu a cabine do caminhão, assim. Falei, Malbec. Não é miserável, era Malbec. E eu falei, eu nasci para ser vendedor, Jesus. Andar cheiroso assim, ó. Sabe o que aconteceu? Eu me tornei vendedor. Tô eu um dia na mesa de vendedor. Chega o gerente de vendas. Aí não era Malbec, irmão. Aí era Paco Rabanne, 1 Million, 212. Cheiroso. Aquele perfume invadiu. O que eu falei para Deus? Eu acho que eu nasci para ser gerente de venda, Jesus. Sabe o que aconteceu? Virei gerente de venda. Sabe o que a Bíblia diz? Como imagina no seu coração, assim ele é. Sabe o que você se torna? Você se torna tudo que você enxerga a teu respeito muito antes de você ser. E isso é visão da águia. É enxergar a respeito de si mesmo que ainda ninguém está enxergando. É enxergar a respeito de si mesmo que ninguém está enxergando. Meu irmão, as pessoas não acreditavam em mim. As pessoas não davam oportunidade para mim por causa daquilo que eu era. Mas eu, quando me olhava no espelho, eu falava, você vai dar certo. Às vezes eu falava até, você não vale nada, mas eu gosto de você. Você vai dar certo, cara. Você vai vencer. Você vai ser um pastor de ovelhas. Você vai ser um pregador do evangelho. Quantas vezes eu preguei mensagem para painel de caminhão que ninguém viu, irmão. Eu fiz apelo que eu ganhei muitas almas para Jesus dentro de um caminhão.
O que está acontecendo aqui hoje na nação Vinde Colombo, eu vi há 20 anos atrás na cabine de um caminhão de concreto, irmãos. Por quê? Porque você se torna aquilo que você enxerga de si mesmo muito antes de você se tornar. Só que você fica preso naquilo que você é. Deixa eu contar uma coisa para você. Se fosse para olhar só o que você é, você acha que Deus investiria em você, irmão? Como disse o pastor André da Clínica da Alma, vamos ser sinceros, gente, a gente não vale nada. Tem dia que a gente é uma bênção, tem dia que a gente é só misericórdia. Ai, pastor, mas eu nunca pequei. Prazer, acabou de pecar. Só que Deus não enxerga aquilo que a gente é, irmãos, apenas. Ele enxerga tudo que a gente pode se tornar, e é por isso que Ele investe em nós. Deus não vê um viciado, Deus vê um pastor, aleluia. Deus não vê um derrotado financeiramente, Ele vê um empresário abençoando muitas vidas no nome de Jesus. E isso é visão de águia, aleluia. Visão pequena transforma qualquer luta em gigante. Visão grande coloca até os gigantes no lugar certo. Meu Deus do céu. Um exército inteiro com visão pequena. Um homem chamado Golias, quase 3 metros de altura, especialista em batalha. Especialista em batalha era o tal do Golias, irmão. Afrontando o exército de Israel. O exército com a visão pequena só enxerga o gigante. Meu Deus! Meu Deus! Saul amedrontado dentro da tenda dele. Porque era natural na época, que se não achasse um soldado mais valente para enfrentar Golias, se colocasse quem para enfrentar? O rei. Era natural, se ninguém vai, o rei tem que ir. Saul amedrontado, daqui a pouco veio um menino. O menino que ficava nas malhadas do pai entregar queijo para os irmãos, nem foi para brigar, irmão. Sabe qual foi a primeira pergunta do menino? Porque quem tem visão pequena só enxerga um gigante, mas quem tem visão grande coloca o gigante no lugar dele. A pergunta de Davi foi a seguinte: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não, ele é um gigante, não, ele é um incircunciso filisteu. Na hora da luta, ei, você vem a mim com espada e com lança. Eu não tenho nada disso. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Gigante tombou. Davi foi exaltado no meio do povo como o jovem, o homem que matou o gigante Golias. A reputação de Davi corria todas as nações vizinhas a Israel. Os filisteus temiam o rei Davi, porque ele era o homem que tinha matado o gigante Golias. Tem gente que só consegue enxergar o problema, a crise, a dificuldade, o obstáculo. Pastor, mas não vai dar certo, pastor. Eu não vou conseguir pagar essa conta, pastor. Eu não vou conseguir limpar o meu nome, pastor. Pastor, não vai dar certo. Porque só enxerga o momento.
Agora, se você fizer a coisa certa e ficar na presença de Deus, um dia teu nome vai estar limpo de novo, você vai estar financiando coisas no teu nome, a tua casa você vai comprar no teu nome, porque você ainda terá um bom nome em nome de Jesus. Só que tem que parar de colocar o olho só nisso. Deixa eu te perguntar, será que a tua visão não está limitada somente àquilo que está dando errado? Você só chega em algum lugar quando sabe para onde está indo. Se você não acreditar em nada a seu próprio respeito, ninguém vai acreditar por você. A gente quer que as pessoas validem algo ou acreditem em algo que nem a gente acredita, e a gente se frustra com elas por causa disso. A gente pede para pessoas orar por nós coisas que nós mesmos não oramos, porque não acreditamos de fato que pode acontecer. Segundo a característica muito interessante da águia, é que a águia escolhe os lugares altos para habitar. Ela faz o seu ninho nos lugares altos. Diga, lugares altos. A águia até desce para se alimentar, mas viver mesmo, ela escolhe os lugares altos para habitar. Abre para mim a palavra do Senhor, Nicolas, em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Já estou quase encerrando. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vamos lá. A tua mente é mais céu ou mais terra? A tua mente é mais céu ou mais terra? Você pensa mais no que está no alto ou pensa mais no que está aqui embaixo? A tua visão é vertical ou é horizontal? Aonde você escolheu passar a sua vida? Você pode até viver na terra, mas sua mente precisa estar conectada com o céu. Vou citar dois textos da palavra de Deus. Primeiro está na oração do Pai Nosso: venha sobre nós o teu reino. Em outro texto diz o seguinte, está lá em Lucas 17, que o reino de Deus não tem aparência visível. Muitos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Então uma das coisas que eu entendo é: venha sobre nós o teu reino. O Senhor envia o reino, mas o reino é manifestado em pessoas. Pessoas a que manifestam o reino. Agora, o reino, ele não vem para que você tenha um carro melhor. O reino, ele não vem para que você tenha um salário melhor. Não se trata disso, embora isso pode acontecer. Mas o reino vem para tirar a sua mente das coisas deste mundo e levar a sua mente às coisas do reino. A nossa mentalidade, a nossa cultura não é uma cultura da terra, é uma cultura do céu. Aleluia!
Você não é um embaixador do mundo, você é o embaixador de Cristo, aleluia. Você pensa mais como os homens pensam ou pensa mais como Cristo pensa? Meu Deus do céu, pastor. Vamos falar a verdade, gente, que na maioria das vezes a gente é mais terra do que céu. Na maioria das vezes a gente é mais terra do que céu. Pense no céu, execute na terra. Eu vou aos lugares altos para receber de Deus, para manifestar aqui na terra, para ser um cristão. E a palavra cristão significa pequenos cristos. Olhe para o alto, mas trabalhe por aquilo que está embaixo, por pessoas. O reino é isso. Quando a sua mente está no alto, você pensa antes de pecar, irmão. Você pensa antes de desistir. Você pensa antes de se afastar. Olha o texto de José, está lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2 ou capítulo 3. Está ali, nessa trindade. Olha o que a palavra de Deus diz: que Maria, estando desposada, ou seja, ainda não casou, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Agora pensa um negócio comigo. Você está num namoro cristão. Namoro cristão é diferente do namoro do mundo. Namoro cristão não é pentecostal. Por que, pastor, namoro cristão não é pentecostal? Porque ele não tem imposição de mão nem variedade de línguas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Namoro cristão é assim: guarda a santificação, fica firme no Senhor até casar. Aí a tua noiva, que fala assim: vamos ficar firme até a gente casar, chega para você e diz assim: amor, eu estou grávida do Espírito Santo. Ah, meu Deus. O que você vai pensar, meu irmão? Você já vai me dar o endereço do Espírito Santo agora. Quem que é esse cara? Você concorda que uma pessoa que tem a mente no céu é uma pessoa justa? Sim ou não? Sim ou não? Concorda? Sabe o que a Bíblia diz? José, como era homem justo, ponderando ele isto, o anjo do Senhor lhe visitou em sonho. Como José era justo, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele pensou antes de decidir o que ele ia fazer. E quando você para pensar, você abre espaço para que o céu te visite e manifeste o propósito dele. Qual o problema? Que a gente, na maioria das vezes, age antes de pensar. Por que a gente age antes de pensar? Porque a nossa mente é mais terra do que céu. Quando você aprende a viver no alto, você nunca mais se contenta com os lugares baixos. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chama pela glória. Sabe por que o homem só é completo quando ele tem as 4 fases do ser vivente? Que ele também, a águia precisa da mente do homem. Por quê? Porque senão ela vive o tempo todo demais só no profético. Só no profético. Tá todo mundo com a vassoura na mão na igreja e ela tá chorabarabassurabarebará. Ei, aleluia. Às vezes o pastor tem que falar: irmã, não é hora de é hora de varrer. Bora, me ajuda. Porque às vezes é necessário você trazer um pouquinho
O Senhor, Ele nos deu o espírito de equilíbrio. Por isso que uma mentalidade precisa da outra. A águia isolada, ela vai querer viver no céu, o tempo todo, no céu. O Senhor, Ele nos deu o espírito de equilíbrio. O que é isso? É uma fé compassiva, em que você tem compaixão dos que não chegaram nos lugares que você já está. Você ora, você distribui alimento, você faz oferta, você ajuda financeiramente, você tem compaixão daqueles que não estão nos lugares que você já está. Isso é uma fé compassiva. Por isso é necessário o espírito de equilíbrio. Estar no alto não é um lugar de fuga, mas é um lugar de preparo. É um lugar de preparo. Eu conheci, irmãos, não estou falando da prática agora, não é sobre isso o assunto que eu vou falar, mas eu conheci muito homossexual que iam para o campo missionário viajar, fazer missão. E sabe o que eu entendi? Que tinham muitos que não tinham o coração missionário, mas porque a cidade sabia do que eles eram, eles fugiam deste lugar no campo missionário. E a obra de Deus não é um lugar de fuga. A obra de Deus não é um lugar de se esconder. A obra de Deus é um lugar de pessoas que vão no Senhor, são transformadas para transformar, aleluia. São edificadas para edificar, são curadas para curar, aleluia. Então é sobre isso, sabe? Não é um lugar de fuga, é um lugar de autopreparação. Jesus fez isso, Ele subiu ao monte para orar, mas desceu para curar e libertar, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu acho lindo quando fala da águia, que existe um sentimento da águia de liberdade, irmão. Um sentimento de liberdade na águia. A águia é livre. A águia é livre, sim ou não? Mas liberdade no mundo cristão, liberdade sem direção vira destruição. Não remova os limites antigos que colocaram os vossos pais. Limite é proteção, limite é cuidado. Por isso o Senhor ele estabelece isso. Gálatas 5:13 diz o seguinte: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Deus te libertou, não foi para viver de qualquer jeito, irmão, mas para viver com propósito. Diga comigo, viver com propósito. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala: você tem um propósito. Quem é livre de verdade não é só livre do mundo, mas também é livre dos próprios desejos pelo mundo. E quinto ponto da águia, conta uma história, a renovação da águia. Existe uma ilustração muito conhecida. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie das aves de rapina. Ela chega a viver cerca de 70 anos. 70 anos. Irmão Luiz, tem águia que é mais velha que você voando aí, e voando alto ainda. Agora, para a águia chegar nessa idade, aos 40 anos de idade, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Qual é a séria e difícil decisão? Aos 40 anos, suas unhas estão compridas demais. Elas já estão se enrolando e ela não consegue mais agarrar as presas para se alimentar. As asas estão envelhecidas e pesadas,
e em função da grossura de suas penas, já é difícil voar aos 40 anos de idade. O bico alongado, pontiagudo, ele está curvado e apontado para o peito. E nesse lugar, o bico, que é um lugar de alimentação e voz, já se tornou um lugar de se machucar a si próprio. E a águia nesse momento tem que tomar uma difícil decisão, que é morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação, que irá durar 150 dias, aproximadamente 5 meses. E qual é esse processo? Ela voa para o alto de uma montanha, ela procura uma rocha alta, ela se esconde, e a primeira coisa que a águia começa a fazer é bater o seu bico numa pedra. Para quê? Para gastar, não, para o bico cair, literalmente. O bico da águia cai. Pensa na dor que a águia não sofre nesse momento. O bico cai. Quando o bico cai, a águia espera nascer um novo bico. Com esse novo bico, ela arranca as garras que já estão dobradas, onde ela não consegue mais pegar as suas presas. Quando as garras nascem com o bico e com as garras novas, ela arranca as penas que estão duras e velhas. E depois de 5 meses, a águia sai por aquilo que eles chamam do voo da renovação. Leve, livre, pronta a fazer de novo o que nasceu para fazer. E depois disso, a águia ainda vive entre 30 e 35 anos. Meu Deus do céu! Será que você não precisa passar por um processo de renovação hoje, irmão? Será que você não está pesado demais, não está conseguindo se alimentar? Será que a tua boca não está ferindo você mesmo e outras pessoas? Arrancar algumas coisas que estão desgastadas e pesadas na sua vida, para que coisas novas e fortalecidas possam crescer. Independente de qualquer coisa, existe uma verdade espiritual muito forte aqui. Existem fases da vida em que você precisa decidir: ou se acomoda ou se transforma. Meu Deus do céu! Existe uma fase da vida que você precisa decidir: ou se acomoda ou se transforma. Agora, se você se acomodar, a tendência é daqui para pior e não para melhor. A tendência é ladeira abaixo. Mas se você decide se transformar, a tendência é ascendente. Aleluia! É daqui para o céu. Glória a Deus. Olha só que profundo isso. Bico é voz. Bico é voz. Tem gente que o bico já está tão torto. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Tem gente que o bico já está tão torto que perdeu essa capacidade de fala. Como assim, pastor? A pessoa já não tem mais a credibilidade de ninguém, que ninguém ouve o que ela fala. Ninguém ouve, porque é bico torto. Ninguém valoriza. Não tem mais autoridade. O que tem que fazer nessa hora? Olha só que mistério, meu irmão. Sabe como a Bíblia chama Jesus? Não. Ela chama Jesus de a pedra de esquina, a rocha, aquele que edificar a casa sobre a rocha. Está falando de quem? De Cristo. O que é bater o bico na rocha, irmão? Meu Deus do céu! É ter o teu momento de secreto com Jesus e ficar aqui: Senhor,
Da minha boca saía tanta maldição, saía tanta morte, Senhor. Ó, bateu o bico na rocha, Senhor, muda, Senhor, muda a minha voz, Senhor, muda a minha voz. Eu não me sinto ouvido, Senhor. Eu não me sinto, Deus, valorizado, Senhor. Muda a minha voz. Coloca autoridade nos meus lábios. Coloca autoridade nos meus lábios. Coloca autoridade nos meus lábios. E quando você sai desse lugar, você abre a tua boca, oh meu Deus do céu. Agora, aquele que ninguém mais ouvia, todo mundo para ouvir. Aquele que ninguém mais ouvia, estremece até o inferno quando abre a boca, aleluia. Porque o Senhor tem a capacidade de restaurar a tua voz. Tem gente que quando abre a boca, ninguém liga. Às vezes, irmãos, eu estou em reuniões que, dependendo da pessoa que começa a falar, a minha mente vagueia, vai para outro canto. Porque aquela pessoa tem um testemunho tão contrário daquilo que ela fala, que não tem vontade nenhuma de ouvir. Mas tem pessoas que quando abrem a boca, irmão, automaticamente o ambiente faz assim, ó. Escuta o que vai vir. Escuta. Deus quer te dar uma nova voz, aleluia. De repente na tua casa você não é mais ouvido. E mulher que está aqui, de repente na tua casa você não se sente ouvida. Você fala, mas parece que ninguém te ouve. Deus está restaurando a autoridade da sua voz no nome de Jesus. Unha, a firmeza para se segurar em lugares e para reter o alimento. Diga, se segurar em lugares e reter alimento. Aqui fala de raiz. Primeiro raiz, se segurar em lugares, raízes. Tem gente que não tem raiz porque perdeu a capacidade de se firmar. Você está na Nação Vida e glória a Deus, amém. Mas de repente já é a 10ª igreja que você está, irmão. Porque você perdeu a capacidade de se enraizar, de se firmar. E chegou o momento disso mudar em nome de Jesus. Você não consegue parar em emprego. Você não consegue parar em igreja. Você não consegue parar em lugar nenhum. Porque você precisa trocar as garras. E sabe o que troca a garra? Daí não é a rocha, é o bico. Ou seja, é você mesmo liberando palavras sobre a tua vida, mudando a tua condição, profetizando sobre si mesmo. Você é o maior profeta da sua história. Agora, a garra também significa a capacidade de segurar o alimento. Não parece, não tem segunda-feira que você recebeu uma palavra tão poderosa no domingo à noite, mas na segunda de manhã parece que você não tem mais nada? Porque você perdeu a capacidade de reter o alimento na sua vida. Precisa profetizar as garras. Precisa quebrar algumas alianças na sua vida. Precisa romper com algumas pessoas e trazer outras para perto. E isso é necessário que você use a sua boca e comece a liberar, e comece a perdoar, e comece a soltar quem é necessário soltar. Hoje Deus está te chamando e liberando sobre a sua vida uma unção de firmeza em nome de Jesus. E agora as asas, as penas, é a capacidade de voar.
é a capacidade de ir a lugares mais altos. Meu Deus do céu, aleluia, aleluia. Sabe, pessoas com as asas pesadas é que estão com situações na sua vida que pesam tanto, que impedem de voar, impedem de crescer, impedem de sair do lugar que estão. Gente, vamos ser verdadeiros aqui. Não tem vez que parece que a vida está pesada demais? Acordar mal um dia ou outro é uma coisa, irmão. Mas acordar mal todo dia é sinal de alerta. Tem algo pesado demais que está querendo impedir você de alcançar voos mais altos. E como você tem que fazer? Usar as garras sobre a qual você profetizou, o bico que foi transformado em Cristo Jesus, e começar a tirar da sua vida tudo aquilo que puxa você para baixo. Existem coisas que puxam você para baixo, e essas coisas precisam ser retiradas hoje, em nome de Jesus. Pesos emocionais, cansaço espiritual, desânimo, é peso que te puxa para baixo. A Bíblia não diz para você ter desânimo, ela diz para você ter bom ânimo. Tem coisas que estão impedindo você de voar. Querido, você não perdeu o chamado, você só está carregando peso demais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você não perdeu o chamado. Diga: você só está carregando peso demais. Talvez hoje Deus esteja te chamando para o processo. Qual o processo? Arrancar o que não serve mais, soltar o que é peso e deixar para trás o que te limita. Às vezes são pessoas, às vezes são coisas, às vezes são situações. Deus não te chamou, irmão, entenda que isso é espiritual. Deus não te chamou você para viver no rasteiro. Deus chamou você para atingir voos altos, aleluia. O livro de Isaías 40, 31, Isaías 40, 31, abre para mim Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Para voar alto você vai ter que deixar coisa para trás, vai ter que deixar pessoas para trás, vai ter que passar pelo processo, vai ter que confiar em Deus. E a pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite: quem aqui acha que precisa de uma renovação? Sabe que está pesado ainda? Vamos se colocando de pé nessa noite. Quem aqui sabe que Deus, e quem aqui sente que Deus está te chamando para alcançar voos mais altos? Levante sua mão. Eu creio nisso, meu irmão, de todo o meu coração. Eu creio que de repente hoje você é um empresário, é um funcionário CLT. Eu creio que um dia você será um grande empresário nessa cidade, em nome de Jesus, em toda a região de Curitiba. De repente hoje você
é um jovem que está aqui, mas eu creio em um dia você sendo um dos pastores dessa casa, ajudando na obra de Deus, em nome de Jesus. Sabe, mas para isso, de repente o que você precisa hoje é renovar. É renovar a tua história, é renovar a tua vida, é deixar algumas coisas para trás, deixar algumas pessoas para trás, deixar algumas feridas para trás, deixar algumas mágoas para trás, deixar alguns pecados para trás. Pastor, eu não bebo, não uso droga, mas de repente você fala muito, e falar demais no nível da fofoca também é pecado. Deixar algum pecado para trás, deixar algumas brigas familiares para trás. Sabe, hoje é o dia da tua renovação. Eu quero te convidar, sabe, não é eu orar pela sua vida, não se trata disso nessa noite. Eu quero te convidar de você mesmo bater o teu bico na rocha, de ir para Cristo nessa noite. E como um ato profético, o que eu quero fazer é, assim como a águia procura uma rocha alta para fazer isso, eu quero que você saia do seu lugar e ache um lugar aqui na frente para você, para você bater um pouquinho o seu bico na rocha, para você ter o teu tempo com Cristo agora.